Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Hanna, estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido. Concurso de Vivências e Práticas Agroecológicas. Eu sou a multiplicadora do projeto, para estar aqui com as aulas EAD com vocês, nós estamos, gente, aqui já faz um certo tempo, mas espero que vocês estejam gostando. O canal já está fazendo sucesso e vocês também já estão acessando as aulas, e compartilhando um pouquinho, do que vocês já fazem e já trabalham, certo? Contamos com a participação de todos vocês, saindo sabendo que o dia é muito corrido, que você tem inúmeras tarefas para fazerem, mas conhecimento é algo que ninguém nunca lhe tira na vida, é conhecimento, certo? E o conhecimento, gente, ele só vem para engrandecer, para enriquecer, para nos fortalecer a nós tornarmos humanos melhores. Tanto seres humanos, como aprendermos a viver e a lidar com o solo, com as plantas, com o meio ambiente, com tudo que nos envolve e nos arrodeia, e nos tornarmos uma pessoa melhor, na esperança de que um mundo melhor é possível através da agroecologia. Então, pessoal, lembrando, que vocês sempre deixem o like aí antes de assistir o vídeo, se inscrevam no canal. Nós precisamos de um apoio de vocês para que nosso canal do YouTube fique fortalecido. E ao mesmo tempo não conseguimos fortalecer essa parceria, e fazemos esse trabalho juntos. Estamos aqui agradecendo sempre ao Fundesc, ao Banco do Nordeste, por essa oportunidade, de estar nos apoiando através desse projeto, E nós executores a Agroflor, que está localizada aqui no Bom Jardim do Pernambuco, sempre está participando de várias ações, Já teve vários projetos, várias ações executadas e sempre tem a questão do auxílio de assistência técnica aos agricultores, Todo dia aparecem pessoas jovens procurando mais informações, querendo visitas, professores de universidades, pessoas com projetos bem interessantes para nos ajudar e colaborar. Estamos concorrendo a alguns editais, também a outros editais, para poder estar fortalecendo o trabalho da agroecologia, E sempre contamos com a parceria. Você que está vendo esse vídeo, essa aula, e quiser nos contribuir conosco e nos ajudar e nos fortalecer, seja bem-vindo. Entre em contato conosco, veja nosso Instagram, veja nosso site, veja nosso telefone, veja o endereço, certo? Que estamos aqui de braços abertos para trocarmos informações, conhecimento e nos ajudarmos mutuamente. Não tem problema que você esteja longe, Porque hoje em dia com o WhatsApp e com outras redes sociais, essa distância é encurtada, tá certo, pessoal? A gente já aprendeu, gente, sobre várias coisas, nessas aulas. Inclusive a questão que a gente falou agora sobre plantas companheiras e inimigas, A gente já viu também. Então, assim, nós vamos olhar agora, gente, sobre consórcio de plantas. O que quer dizer isso? O consórcio de plantas, ele é feito o seguinte, de duas ou mais culturas de uma mesma área e ao mesmo tempo, certo? Essa prática, que nós fazemos é importante porque, a produção de hortaliças, de grãos, de frutas ou qualquer outra cultura, que tem inúmeras vantagens econômicas e ambientais, O que é sempre importante a gente frisar: as plantas são um consórcio, não devem brigar, não devem competir umas com as outras por água, por luz ou por qualquer tipo de nutriente, certo? Como a gente já viu, na aula anterior, as plantas elas não devem ser inimigas, mas sim companheiras. Aí a gente já aprendeu um pouquinho o que é planta companheira, o que é planta inimiga, na outra aula. E nessa nós vamos ver como é que vai se tornar melhor esse processo. Ó, gente, como se a gente deve trabalhar as plantas consorciadas? Em conjunto sempre com outras práticas, que algumas a gente já viu, que é os cordões de contorno, os quebra-ventos, a rotação de culturas
a adubação verde, que nós já vimos, e as criações de animais, né? As criações de animais nós já falamos bastante coisa, né? Mas ainda falta ainda um certo tempo para a gente terminar e para a gente estar falando sobre criações de animais, certo? Como montar o consórcio entre as plantas? Você já imaginou como é que você pode fazer isso? Primeiro, gente, a gente tem que conhecer as plantas, né, que se beneficiam uma com a outra, que a gente já conversou. A partir daí é que a gente deve montar um planejamento. Nada se faz sem planejamento. Quando você faz coisas sem planejamento, gente, normalmente vira uma bagunça. Não dá muito certo, você pode ter até prejuízo, né? O plantio, gente, da planta consorciada deve ser usado a entrelinha, né? Ou faixa lateral, né? Numa linha do lado, certo? Ou intercalada, né, entre uma cultura e outra. Como não sufocar ou abafar as plantas consorciadas pelo adensamento de muitas plantas? Adensamento é porque você sai plantando várias plantas, né, para fazer o consórcio e uma não pode sufocar a outra, certo? Aí o que você tem que fazer? Você tem que definir, né, a cultura principal, que é aquela que vai ser tirada por último, né? As plantas têm ciclos de vida diferentes. Por exemplo, o alface e o rabanete, né? Plantas que preferem sol direto e plantas que toleram alguma sombra. Por exemplo, o brócolis e o alface. Plantas com diferentes tipos de raiz. Raízes profundas, leguminosas e as superficiais, como as gramíneas, certo? Cultiva, né, plantas com diferentes tipos de porte. Quer dizer o quê? Umas são mais altas, outras são mais baixas e mesmo assim elas vão desenvolver de acordo com o tamanho delas, né? Exemplo, rasteiro como amendoim, né? O milho e o arroz, né? E também tem o feijão de corda. O arroz a gente não cultiva, né? Não falta de água, porque aqui quando chove, meu filho, chove que dá para plantar até arroz, né? Uma dica que a gente sempre fala é o seguinte: o ataque de insetos são prejudiciais aos cultivos com menos intenso, né? Quando as plantas se encontram consorciadas em comparação com os cultivos solteiros. Se você tem monocultura, ela vai ter índice maior de infestação de pragas, tá certo? Agora sim, como é que a gente faz, né? A gente pode fazer, né, esse espaçamento, lembrando que sempre tem que pensar qual é a cultura que você vai tirar primeiro e qual a cultura que vai ficar depois. Então você sempre tem que pensar nisso. O que é que bota primeiro, o que é que bota depois, né? Tem que lembrar também que a exigência nutricional, né? A alimentação das plantas, e cultive sempre a de baixa e média exigência após os mais exigentes, né? Porque ele pode puxar a comida do solo do próximo que vai vir. Aí ele fica fazendo a peça, não dá bom, né? Olha, tipo assim, umas plantas exigentes que em nutricional, né? A exigência nutricional plantas exigentes são o que? Alface, couve, brócolis, repolho, couve-flor, rúcula, né? Cenoura, salsinha, cebolinha, pepino, espinafre, cebola e alho-poró. As plantas de média exigência, né? São pimentas, que a gente sabe que não tem tanta exigência nutricional, jiló, berinjela, feijão fradinho, que no caso é o feijão de corda, né? Batata doce, quiabo, né? Planta de média exigência, quiabo, milho, abóbora, chuchu. Plantas de baixa exigência, o guandu, o cará, né? Os adubos verdes, que a gente já resolveu, e aquele sorgo que é a vassoura, fazer vassoura. Aí vem o que? Tem as brássicas, né? As brássicas, repolho, couve, brócolis, couve-flor, rabanete e mostarda. São consorciadas com adubos verdes de porte baixo e ereto, como a crotalária. Pode ser a mucuna anã, também, que no caso ela é prostrada, no caso é rasteiro. E tem rastejante perene também, que é um amendoim forrageiro, que a gente já viu também, que é uma planta que tem por aqui, pela região, tá certo? Aí vem hortaliças de frutos, né? Aí tem tomate, jiló, quiabo, berinjela e pimentão.
Ou outra hortaliça, né, que tem os rizomos, tipo o inhame. Consociado, gente, com adubos verdes, que no caso é o feijão de porco, a crotalária e o feijão guandu. E o rasteiro, né, que pode você estar observando se você vê algum adubo verde rasteiro. Se você observar, né, você pode também estar levando para o seu consórcio. Tá certo, gente? Aí vamos lá, gente. Uma coisa que todo mundo reclama e todo mundo fala e todo mundo tem uma dificuldade enorme, né? Apesar de eu já dizer para vocês, vocês são teimosos e não fazem, é o consórcio com couve com coentro, né? E muitas vezes tem o pulgão. E o pulgão é da bicho danadinho, eu sempre falei, mas enfim, vamos reforçar, certo? O couve é uma Brassica oleracea, né? É uma planta muito atacada por pulgão, como a gente já sabe, né? Assim como as demais plantas das famílias Brassicas, né? Como repolho, brócolis e couve-flor. Eu acho que é um couve-flor que eu vi lindo e maravilhoso. Eu vi muitas casas, mas lá na de Oriene, aquele lindo, maravilhoso, estava a coisa mais suculenta, né? Uma maneira de diminuir ou anular o ataque, né? Plantando couve em consórcio com coentro, né? Como é que faz? Plantando consórcio com coentro, certo? Porque o pulgão, né? Vai nesse consórcio, é um controle. Nesse consórcio, o pulgão é controlado por quê? O coentro é uma planta que hospeda as joaninhas, né? A joaninha é o inimigo natural, como a gente já viu lá atrás, de insetos que atacam as plantas, certo? Principalmente o que? Os pulgões. O coentro oferece, né, a joaninha um local, um abrigo para que realizem a postura de seus ovos e desenvolvendo de larvas e pupas até chegar à fase adulta, né? O consórcio dessas plantas melhora tanto o desenvolvimento do coentro quanto do couve. Um estudo que a gente fez de plantio consorciado, gente, do couve com coentro, foi observado o seguinte: a população de joaninha teve um maior crescimento quando comparado com o plantio solteiro do couve, certo? A fase de larva da joaninha, quando está só o couve, a gente só observou 2. Quando está com couve com coentro, foi observada 50. Muita diferença, né, gente? Fase de pupa. A pupa, quando está somente o couve, nenhum. Quando está com coentro, 28. Quando está na fase adulta, somente o couve foram 13 joaninhas. Não sei como elas conseguiram sobreviver, né? E o couve com coentro, quanto foi encontrado? 61, gente. Joaninha, gente, é bicho para a gente cultivar mesmo, porque as bichinhas são excelentes, né? O ciclo da vida da joaninha, gente, a gente já falou um pouco sobre isso, é a fase de ovo, que dura de 2 a 6 dias. Fase de larva, que dura de 3 a 4 semanas. Fase de pupa, que dura 1 semana. E o adulto vive de 1 a 2 anos. Então, dá para a gente passar bastante tempo com as nossas coleguinhas visitando nossa propriedade, né? Tanto nas fases larva como adulta, a joaninha consome pulgão e cochonilha, como eu já falei na aula de inimigos naturais, lá atrás, certo? As dicas agroecológicas. Deve-se manter as plantas de coentro até o final da sua floração. Esse manejo cria condições para a permanência das joaninhas para ficar mais tempo no local. Elas não vão se embora quando o coentro está florado. Pode também fazer plantios em bordadura, né? Bordadura é em volta do plantio, né? Com coentro, certo? Como é que a gente vai fazer para montar esse consórcio, né, de coentro com couve? A primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, assim, é a definição do espaço, né, da cultura. Tipo assim, o couve, 80 centímetros entre as linhas e 50 centímetros entre as plantas, certo? Linha, que é onde a gente vai andar por dentro, né? E as plantas, certo? O coentro, gente, tem que estar entre 70 centímetros entre as linhas e 5
centímetros entre as plantas, certo? Vamos lá, fase 2, né? A gente tem que montar um arranjo de consórcio. O coentro será planejado nas entrelinhas do couve, ficando distanciado 5 centímetros de linha, certo? O exemplo prático do consórcio entre coentro e couve é o... Vamos mostrar. O couve, gente, ele é essa folhinha aí mais gordinha, certo? E o coentro é essa mais compridinha. Então, dá para vocês observar que fica 5 centímetros, 70 centímetros e 5 centímetros. E do outro lado você pode olhar que entre um couve e o outro tem 80 centímetros. Mas entre um couve e o coentro, né, a primeira fileira de coentro, está só 5 centímetros. E entre um coentro e o outro tem 70, certo? Então é bom a gente sempre ficar visualizando isso aí. Uma coisa também, eu acho que esse espaçamento aqui, ele está muito colado no outro. A gente sempre bota para ficar mais distante. Uma dica que a gente dá, gente, é que as plantas da família apiáceas, né, que é a cenoura, salsa, mandioquinha, a aipo, salsão, são ótimos hospedeiros para insetos, né? Não tem coisa melhor. Que são benéficos como a joaninha, que pode também ser usados em consórcios. A alcachofra, né, também é uma hospedeira de joaninha. Mas não é aquela alcachofra que vocês chamam de alumano, gente, é alcachofra mesmo. Possui um ciclo de produção de 6 meses, podendo ser cultivado em cordão de contorno no canteiro. Mas aqui pra gente, eu acho que a alcachofra, ela vai ser um pouquinho mais difícil da gente fazer a aquisição das sementes, das mudas também, né? Uma coisa também, gente, que dá super certo é quando a gente faz o consórcio entre milho, feijão e mandioca. Pessoal, o consórcio do milho, feijão e mandioca, né? A cultura do milho, feijão e mandioca são de grande importância para a agricultura familiar, gente. Quase todo mundo de vocês, quase todos vocês plantam. Se não plantaram, tem uma rocinha lá guardada para poder colher, né? Sempre para poder ter uma alimentação diferente. Desempenha um papel importante na alimentação de vocês, né? De todos nós. A mandioca, lembrando, né? Entre a macaxeira e a mandioca, que no caso é a mesma planta, a diferença que se diferencia entre ser chamada de mandioca e ser chamada de macaxeira é o ácido cianídrico, né? Que a gente fala assim, ó, se der o animal embebeda, né? É o ácido cianídrico, então tem que esperar evaporar. E a macaxeira a gente já sabe que é o famoso aipim lá na Bahia, que é muito utilizado na culinária, tá bom, gente? A mandioca é uma planta rica em amido, né? O feijão é rico em proteína e o milho é uma importante fonte de energia. Então, assim, as vantagens do consórcio, né? Maior aproveitamento da área cultivada, né? Pois as espécies não disputam espaço entre luz, em razão da arquitetura das plantas, né? E porque tem diferentes sistemas de raiz, né? Menor ataque de doenças, insetos prejudiciais como vaquinha, né? A mandioca pode ser usada na alimentação humana e animal. O feijão é uma planta da família de leguminosas e nas raízes vivem as bactérias nitrificadoras, que absorvem nitrogênio do ar e é repassado para o feijão. O solo fica mais coberto e protegido, reduzindo o que? A perda de água, né? Vamos lá. Como as plantas interagem nesse consórcio, né? O ciclo da mandioca, gente, ele é mais longo do que o ciclo do milho e do feijão. Pode levar até 10 meses de plantio à colheita, né? Então, por isso a mandioca apresenta um crescimento inicial mais lento do que as outras culturas, né? O feijão é uma planta que vegeta, bem como um certo sombreamento, né? Então, quando colocado nas entrelinhas do milho e da mandioca, ele encontra um sombreamento ideal. O feijão pode fornecer até 20 kg por hectare de nitrogênio para o milho e para a mandioca, né? A mandioca, gente, é considerada uma planta esgotante de nutrientes do solo.
Em compensação, as palhas do milho e do feijão ajudarão a recuperar o solo. Quer dizer, ela puxa todos os nutrientes que ela conseguir, né? Como é que a gente consegue montar um consórcio, certo? E nós temos que definir, gente, um espaçamento ideal entre as culturas. A mandioca, você bota entre 2 metros entre as linhas, né? E 1 metro entre as plantas. O milho, 1 metro entre linhas e 20 centímetros entre plantas. O feijão, 45 centímetros entre linhas e 25 centímetros entre as plantas, certo? Aí vamos lá. A montagem, né, gente, do arranjo das plantas é o seguinte. O plantio do milho, do feijão e da mandioca deve ser realizado tudo no mesmo dia, certo? Como é que você faz? Você vai botar a mandioca, o feijão e o milho. A mandioca 2 metros, o feijão 45 centímetros e o milho 1 metro. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica o esquema, né? O milho entre um e outro 20 centímetros e o feijão é 25 centímetros. Mandioca. Aí eu passo assim, eu vou pegar uma régua para medir? Eu vou pegar uma trena? Você vai calcular, gente. Você sabe que 25 centímetros é um palmo, né? 20 centímetros é um palmo, então você bota um pouquinho a mais. Mas o certo mesmo é a gente puxar um cordão, medir com a trena e fazer todo esse processo. Porque quando você faz a medição, você vai evitar perder, né? A gente só quer ganhar. Ah, mas eu planto muito. Sim, você planta muito. Mas como você já está vendo, né? A mandioca ela puxa muito também do seu solo. Então a gente tem que fazer as coisas direitinho para que nenhum nem outro saia perdendo, certo? Uma dica que a gente sempre fala, gente, pode-se adicionar melancia, né? Plantando 2 a 3 sementes de melancia a cada 3 metros da linha do feijão. Ou se vocês quiserem, vocês também podem estar somando junto com esse consórcio. Vamos lá. Tem outro consórcio também, que é o milho, feijão, abóbora ou moranga, né? Que a abóbora, gente, é o famoso gerimum, né? Que normalmente cresce pelo mato. E o pessoal está achando que era para podar o girimum. Só que assim, quando você poda o girimum, como danado você vai vender um girimum gigante, né? A não ser que você tenha acessando outra fonte de escoação do seu produto, tudo bem. Mas a metade das pessoas ela gosta de coisas pequenas, porque é prático, é eficiente e elas não perdem tanto tempo cozinhando, né? Nem descascando e muitas vezes mora só um casal, mora um casal sem filhos, né? Então eles querem coisas rápidas e práticas. A gente tem que pensar no nosso cliente. Se seu cliente quer grandona, então cultive, pode, né? Vamos lá. Consórcio do milho, feijão, abóbora ou moranga, né? Esse consórcio é muito antigo, né? Os primeiros a utilizar foram os indígenas e muitos agricultores da América Central e do Brasil usavam também ainda esse consórcio. As vantagens desse consórcio é o seguinte: há maior aproveitamento da área cultivada, pois as espécies não competem com espaço e luz, em razão da arquitetura das plantas e porque tem sistemas diferentes de raízes, né? Há maior ataque de doenças, insetos prejudiciais, como vaquinha, né? Após a colheita, a abóbora ou a moranga libera, pelas suas folhas, substâncias que inibem a germinação das sementes de plantas espontâneas, mantendo a área limpa por até 30 dias. Olha, vocês sabiam disso, gente? O feijão é uma planta da família leguminosas e nas suas raízes, vivem as bactérias nitrificadoras, que absorvem o nitrogênio do ar e repassam para o milho. O solo fica mais encoberto e protegido, diminuindo a perda de água, certo? Ou é possível, gente, através de usar outras plantas em consórcio com milho, como a mandioca, batata ou soja? É possível, certo? Como as plantas interagem nesse consórcio? O milho é uma planta que domina o consórcio, gosta de luz direta sobre as folhas. O feijão é uma planta que vegeta bem sob o certo sombreamento, assim como colocado nas entrelinhas do milho. Ele encontra o sombreamento ideal. Isso também acontece com a abóbora, né? Que no caso é gerimum. O feijão fornecerá cerca de 20 kg por hectare de nitrogênio para o milho, que necessita deste nutriente, né?
Como montar o consórcio, né? Não é muito difícil, gente. A definição do espaço ideal da cultura, né? O milho tem que ficar entre linhas 1,35 m e 20 centímetros entre as plantas. O feijão, 45 entre linhas e 25 centímetros entre as plantas. E o girimum, 3 metros. O girimum, 3 metros entre linhas e 3 metros entre as plantas, certo? Como é que a gente faz essa montagem, esse jogo de cintura, certo? O plantio do milho e do feijão deve ser realizado no mesmo dia. Depois do plantio da abóbora ou morango, deve ocorrer uma diferença de 7 a 10 dias após o primeiro plantio, certo? Então a gente mostra aqui o esquemazinho direitinho, né? Do milho, do feijão, da abóbora, do distanciamento. Vocês podem observar bem direitinho aí no quadro onde é que está o milho, onde é que está a abóbora, onde é que está o feijão, certo? E isso faz muita diferença, gente, na produção, tá bom? O desenho aí é ótimo, dá pra gente prestar bem atenção, entender bem direitinho o espaçamento, tudinho, certo? É sempre bom a gente lembrar que nesse consórcio o milho também tem sua produtividade intacta, ou produz 100%, certo? Ou seja, né, vai produzir 100%. O feijão gera 50% de produtividade em relação a quando está solteiro. A abóbora, que no caso é o girimum, né, gera 20 a 30% de produtividade em relação a quando está solteiro, né? Na prática, gente, em 1 hectare, né, o milho se cultiva, a região produz 4.000 quilos. No consórcio produzirá igual, né? Se um milho cultivar na sua região produz 4.000 quilos, no consórcio produzirá igual. Se o feijão cultivar se o cultivar produzir 2.000 quilos, irá produzir 1 quilo no consórcio. E a abóbora, se cultivar 20.000 quilos, irá produzir 400 ou 500 quilogramas. Isso significa o quê? Economia em área sem perda de produtividade na cultura principal, que é o milho. Além disso, poderá produzir uma boa quantidade de feijão e de abóbora sem ter gasto adicional com o preparo do solo, capina e manejo, né? Então, pessoal, vocês têm noção, a produtividade vai ser um pouco mais baixa, né? Mas dá certo. Vamos lá. Aqui o povo não cultiva muito abacaxi, mas aqui fala sobre o consórcio, né? Nós vamos falar sobre o consórcio do abacaxi, mas a gente vai dar uma puladinha porque aqui não é muito comum. Pelo menos observei entre vocês todos, poucos têm essa questão do consórcio. Ou sequer produção de abacaxi. Agora, de mamão com café, o mamão vocês têm muito interesse. E o café também vocês produzem, ganharam as mudinhas, né? Foram contempladas pelo projeto, certo? Foram algumas mudas de café que vocês ganharam. Ganharam não, foram contempladas. O mamão aceita o consórcio com diversas culturas, como café, como milho, feijão, batata doce, amendoim, né? Leguminosas para adubação verde. Para evitar, né, evitar o consórcio do mamão com a cucurbitácea, como abóbora, melancia, melão e pepino, pois essas são hospedeiras atrativas de pulgões que podem transmitir o vírus da mancha anelar ao mamoeiro. Tá vendo, gente? Você não pode plantar o seu mamão, né, perto dessas culturas, né? Um também que eu observei, né, é a laranja, gente. Olha, pulgão e laranja, você já viu que tem muito, né? Aquelas manchinhas, lembra da fumagina? Então você também não planta seu mamão perto de citros, né? Aí vamos lá. Os consórcios de plantas também são utilizados em várias propriedades, certo? Vantagem do consórcio: melhor aproveitamento dos recursos da propriedade, como solo, água, mão de obra e insumos. Maior rendimento por área cultivada. Menor risco de perda por ano agrícola, né? Menor incidência de plantas espontâneas. Menor incidência de insetos prejudiciais ao café,
como bicho mineiro, né? Que tem um nome bem complicado, mas eu chamar de bicho mineiro que é melhor. Menor incidência de doenças no cafeiro, como a seca de ponteiros, né? A seca do ponteiro e a cercoporiose. É bom a gente lembrar, gente, que o café leva 3 anos para iniciar uma produção. Já o mamão inicia a produção em 1 ano, gerando uma renda ao agricultor sem afetar o desenvolvimento do café. Esse consórcio propicia que o café tenha uma boa produção todos os anos, diminuindo assim o efeito natural de uma boa produção em 1 ano e de uma produção baixa no ano posterior. Certo? Então, por que as plantas interagem nesse consórcio? Né? A muda de café necessita de sombreamento, principalmente em regiões mais quentes. Em consórcio, a diminuição de temperatura junto à muda. Né? O mamão apresenta um porte mais ereto, vertical, em crescimento muito mais rápido. O ciclo de vida útil do mamoeiro é de 3 a 4 anos, sendo que os rendimentos ficam mais baixos. E então, quando o café começa a entrar em produção, certo? Como é que a gente faz para montar esse consórcio, né? Vamos primeiro definir os espaçamentos, né, para cada cultura. O café, 3,5 entre linhas e 1 metro entre plantas. O mamão, 3,5 entre linhas e 2 metros entre plantas, certo? O mamão é plantado na mesma linha do café, nesses espaçamentos. É possível mecanizar e trabalhar entre linha com cultivos e a utilização de roçadeiros, além do uso de tração animal. Você tem que pensar nisso, gente. Não é plantar tudo junto que você não consegue nem andar para fazer um manejo, não. Piorou a colheita, né? Aí, gente, nessa montagem, né, do consórcio, a gente pode observar que esse compridinho é o mamão e o verdinho é o café. Aí mostra bem direitinho que a gente tem entre 1 metro, entre 2 metros, entre 3 metros e meio, certo? Uma dica, gente, é que pode diversificar ainda mais o consórcio, plantando feijão de corda, ou adubos verdes, como a crotalária, que entre linha cultiva o mamão e o café, certo? Aqui está mostrando também, né? Eu vou mostrar na foto para vocês. E a gente também deve proteger o consórcio com barreira de quebra-vento, né? Que a gente já falou nas outras aulas. Tá? Beleza, pessoal? Então, gente, esse foi mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês estejam gostando. Lembre-se, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, né? E fique atento, né, sobre essas dicas e sobre o que você está produzindo e observe seu solo, né, gente? Tá bom? Abraço, gente.